Olá, boa noite. Roda Viva começa agora para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. E estamos também nas telas do mundo todo, pelas principais plataformas digitais e pelo app Cultura Play. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas neste domingo protestar contra a aprovação pela Câmara da chamada PEC da blindagem e também contra a ideia de uma anistia para os condenados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia. Os dois assuntos estão no centro de intensos debates no país, intensificados ainda mais após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no último dia 11. Na próxima segunda-feira, no fim desse setembro para lá de agitado, o nosso entrevistado deixa a presidência do STF, após um ano em que o tema da ameaça à democracia foi praticamente onipresente. Qual é o saldo da atuação da Corte nesse fronte? Como lidar com um cenário em que o tribunal é alvo, inclusive, de sanções por parte do governo dos Estados Unidos? E qual é a chance de prosperarem tentativas de acordo para reduzir penas para os condenados pelo 8 de janeiro e os da chamada trama golpista? Com a palavra de volta aqui ao Roda Viva após pouco mais de um ano, justamente para fazer um balanço e prestar contas do seu mandato, está o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso nasceu em 11 de março de 1958 em Vassouras, no interior fluminense. É formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde é professor titular de Direito Constitucional. Também lecionou como professor visitante nas universidades de Poitiers, na França, de Breslávia, na Polônia e de Brasília, a UNB. Foi procurador do Estado e assessor jurídico da Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro. É ministro do Supremo desde 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Assumiu o comando da Suprema Corte em setembro de 2023 e deixa o cargo na próxima semana, no dia 29. Para entrevistar o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, nós convidamos Daniela Lima, colunista do UOL, Tiago Amparo, professor de Direito da FGV São Paulo e colunista da Folha de São Paulo. Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor e comentarista da CBN e da Globo News. Mariana Muniz, repórter do jornal O Globo. E Francisco Leali, coordenador de política do Estadão em Brasília. Contamos ainda com as charges em tempo real do nosso Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado vir aqui nesse momento aí de passagem do bastão. Muito importante sua presença. Prazer estar aqui com vocês, Vera. Ministro, a gente viu aí as ruas cheias no fim de semana, o Supremo na boca do povo, como tem andado aí nesses últimos anos, nas últimas décadas, eu diria. E essa discussão que atrela, de um lado, essa ideia de uma PEC da blindagem, que tem a ver com o Supremo, porque dificulta a abertura de investigações e de processos contra parlamentares, associada à ideia de, se não uma anistia, pelo menos uma mudança que permita uma nova dosimetria de penas. Queria entender onde o tribunal se posiciona nesse meio, uma vez que deixaram vazar que pelo menos 2 ministros da Corte foram consultados a respeito de um acordo associando essas pautas, o que a rua parece não concordar. Pois então, eu acho que são 2 questões distintas, a da PEC da blindagem e a questão da anistia. No tocante à PEC da blindagem, eu preciso dizer que eu vejo com alegria a pauta do enfrentamento à corrupção e de malfeitos na vida pública voltar à vida do país. Acho que essa foi uma pauta que ficou um pouco negligenciada e eu acho que é preciso retomá-la. Acho que nós ainda precisamos, no Brasil, de uma elevação da ética pública e da ética privada para chegarmos verdadeiramente ao desenvolvimento que nós desejamos. Portanto, eu acho que essa é uma discussão importante, está no Congresso, que é o lugar próprio, mas acho que a sociedade se manifestar nesse sentido foi muito importante. Quanto à anistia ou à redução de penas, essa discussão recente não passou por mim. Há algum tempo atrás, no funeral do Papa, eu estive algum tempo com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Hugo Mota, conversamos sobre as penas, eles puxaram o assunto da extensão das penas. Eu, na ocasião, observei que eu tinha aplicado penas menores, porque eu não acumulei
golpe de Estado com a abolição violenta do Estado de Direito. E, na ocasião, eles comentaram a possibilidade ou a pretensão de aprovar legislação nesse sentido, que corresponde verdadeiramente ao que eu acho. E acho que faz mais sentido do que reduzir tamanho de pena, mas eu acho que essa é uma alternativa que me soa razoável, e essa discussão foi muito antes da condenação do ex-presidente. Não tinha nenhuma relação com o ex-presidente, tinha mais relação com o pessoal do 8 de janeiro, sobretudo as pessoas de menor engajamento no planejamento, no financiamento e tal. Mas isso dependeria de uma revisão criminal ou de uma revisão da legislação? Só rapidinho, eu acho que... Não, revisão criminal não, porque a maioria do Supremo entendeu que cumulava. Mas, se houver uma mudança legislativa, a regra em direito é que, em matéria penal, a lei mais favorável retroage. Portanto, se o Congresso aprovar essa hipótese que eu falei de não poder acumular, eu acho que se aplicaria imediatamente. Tá certo. Maria Cristina. Ministro, como a Vera disse, boa noite. As manifestações de ontem foram um repúdio maiúsculo, né, à PEC da blindagem e a anistia. Em seguida, o decano, o ministro Gilmar Mendes, falou não falou em acordo, mas falou em pacto entre os três poderes. E hoje de manhã a gente teve notícia, o Departamento de Estado informou que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, titular do Escritório de Advocacia da Família, foi sancionada pela Lei Magnitsky. O senhor acaba de dizer que uma dosimetria, uma mudança legislativa nas penas que o senhor lá atrás já havia se demonstrado ser favorável, poderia vir a ser acolhida. O que eu queria lhe perguntar, este avanço da Magnitsky sobre familiares de ministros colabora para um acordo no sentido de uma revisão de penas ou dificulta? Eu acho que são coisas bem distintas, Maria Cristina, e o prazer estar aqui com você, sou seu leitor. Eu acho que são coisas distintas e acho... eu lamento que tenha sido estendida essa punição à esposa do ministro Alexandre, como havia lamentado a aplicação a ele mesmo. Eu considero que isso é injusto e acho que, infelizmente, prevaleceu junto às autoridades americanas uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos do que aconteceu no Brasil. E, infelizmente, nem a diplomacia brasileira, nem os formadores de opinião brasileiros conseguiram demonstrar a essas autoridades o que de fato aconteceu no Brasil, porque aqui não houve uma perseguição política, aqui houve um julgamento transparente, com o devido processo legal, com a imprensa nacional e internacional acompanhando e com todas as provas, que são provas públicas. De modo que eu lamento que não se tenha conseguido fazer essas autoridades compreenderem o que efetivamente ocorreu no Brasil. E acho que isso é produto de uma incompreensão, de uma narrativa que prevaleceu e que não é a narrativa real. E que em nada impacta a costura de uma saída aí para a anistia? Acho que são coisas diferentes. Acho que isso não está na negociação com os Estados Unidos em nenhuma medida. Daniela. Ministro, boa noite. Eu vou insistir no tema aqui puxado pela Maria Cristina Fernandes, porque, de certa forma, ontem as pessoas foram para as ruas falar contra a anistia e contra a PEC da dosimetria. O projeto, né, que vai mudar, que pode mudar as penas previstas no Código pelos próprios legisladores. Minha pergunta é, com o apoio popular, a rejeição a qualquer tipo de subvenção a essa pressão que vem, tanto de uma ala da política no Brasil como de fora, e numa costura muito clara, porque declarada, se não vai haver a ideia de capitulação de uma corte que foi, ao longo de 6 anos, aviltada de maneira inclemente e agora com sanções pesadíssimas, se estendendo a familiares que jamais deram uma decisão, que não tem nenhuma relação com o caso. Pergunto se para fora, para o público, para o Brasil, para quem deu suporte à Suprema Corte, não fica parecendo capitulação, tentar um acordo ou chancelar um acordo com o Congresso Nacional. Olha, como eu falei, eu pessoalmente não participo de nenhum tipo de acordo, nem conversei
com ninguém sobre esse assunto nas últimas muitas semanas. Conversei por ocasião do funeral do Papa, estamos em setembro, isso terá sido o início do ano. Portanto, não faço parte de acordo. Porém, eu não vejo como algo despropositado o Congresso entender que não se deva acumular as duas coisas. É uma opção política. E mesmo assim, Daniela, as penas, mesmo do julgamento do núcleo central, foram penas elevadas. Mesmo que haja uma redução, as penas ainda continuam elevadas. Eu não acho que a capitulação, em nenhuma medida. Acho que o Supremo foi muito íntegro e até corajoso nesses momentos da vida brasileira. E acho que nós impedimos o pior. Não sozinhos, porque nenhum tribunal é capaz de impedir o pior sozinho, mas com o apoio da imprensa, muito importante, da sociedade civil, de boa parte da classe política, eu acho que nós conseguimos evitar o pior, de modo que acho que capitulação é uma palavra que não se aplicaria aqui. Mariana. Boa noite, ministro. Ministro, ainda no tema da redução das penas, né, de uma eventual redução, essa eventual redução não significaria, de alguma forma, uma anistia? E diminuir as penas não passa a impressão de que o crime contra a democracia compensa? Olha, primeiro, não significa anistia. Anistia é perdão. E acho que você diminuir pena por uma tecnicalidade é uma coisa completamente diferente de anistia. E como eu disse, as sanções foram aplicadas e agora a gente está falando um pouco da extensão das penas. Se vai ser 27, se vai ser 20, 21 ou 19. Portanto, não acho que a gente esteja falando de anistia ainda. O resíduo ainda vai ser muito expressivo. De modo que, não, eu acho que, como eu mesmo defendi, esse era um julgamento que nós precisávamos fazer para encerrarmos os ciclos do atraso na vida brasileira, que é esse ciclo do golpismo que vem desde a proclamação da República. E acho que essa foi uma decisão muito importante de marcar o fim de uma era em que isso era aceitável. De modo que um pouco mais de pena, um pouco menos de pena, não acho que seja o que vá mudar isso. O direito penal não é feito para vingança. Ele tem duas grandes finalidades. A principal chama-se prevenção geral. É daqui para frente. Quem fizer sabe que estará sujeito a isso. Essa é a principal consequência desse julgamento. A reclusão das pessoas que participaram faz parte do processo também, mas nem é o capítulo mais importante do direito penal. Tiago. Ministro Barroso, boa noite. Continuando na pauta sobre anistia, mas saindo da discussão sobre dosimetria, queria perguntar para o senhor se, na sua visão, é possível que, caso eventualmente seja aprovado um PL da anistia, esse tema seria considerado inconstitucional pelo Supremo, como ele já indicou em outros momentos, indulto com relação a crimes envolvendo golpe, envolvendo atentado à democracia, poderiam não ser passíveis a algum tipo de perdão. Então, como o senhor antecipa, em alguma medida, a reação do Supremo caso o PL da anistia venha a ser aprovado? Tiago, você me conhece, eu estou há 12 anos no Supremo, eu nunca adiantei um voto, e, portanto, não vou adiantar esse agora. A anistia antes do julgamento era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso, está na Constituição textualmente. O modo como vai ser feita essa anistia é, evidentemente, passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida. Portanto, eu diria assim, a concessão ou não de anistia é uma competência política do Congresso, e verificar se ela é constitucional ou não é uma competência do Supremo Tribunal Federal. Se eu acho que é constitucional ou não, a gente vai ter que esperar para ver se vem a anistia, que ainda não veio, parece que não vem, e se vier eu vou decidir no Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor acompanhou lá o desfecho do julgamento na primeira turma e vários dos ministros ali já anteciparam essa questão, dizendo não ser cabível por inconstitucional. E há julgados do próprio Supremo, como o Tiago bem lembrou. Então, não seria nem uma questão de se antecipar, acho que já é uma questão sobre a qual a Corte já se debruçou. Né? O julgamento era um julgamento penal
sobre a autoria e materialidade de determinados crimes. Esse comentário sobre a anistia é o que a gente chama em direito de obter dictum. É um comentário que não faz coisa julgada e não tem valor jurídico, pode ter até uma dimensão política. E eu entendo que as pessoas tenham se manifestado. Um comentário de valor político, não jurídico a não, respeito. Daniel, Porque é o seguinte, ministro, se o senhor disser, hipoteticamente, né, que anistia por crime contra a democracia é ilegal, há uma maioria formada. Você tem 4 votos da primeira turma nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, já se manifestou nesse sentido. Com o senhor, são 6. Eu não vou quebrar a minha postura de toda a vida de não antecipar julgamento. O que eu posso dizer é que, seja lá o que o Congresso faça, será passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo. Eu gostaria de dizer que, em tempo pretérito, quando houve um indulto que eu considerei que reduzia demais a pena e incluía corrupção nos crimes indultados, eu considerei ilegítimo e suspendi. Portanto, há hipóteses em que o Supremo pode, seja em caso de indulto, seja em caso de anistia, considerar ilegítimo. Mas o que eu vou considerar neste caso? O tempo dirá. Por previsível que seja a minha posição, eu não posso responder, não gostaria de responder. Francisco, por favor. Boa noite, ministro. O senhor mencionou aqui que o senhor não faz acordo, o senhor não fez acordo. Mas o que a gente conhece é que houve reunião, o ministro Gilmar conversou com o ex-presidente Michel Temer e, ao que parece, tem ministro negociando com o Congresso um acordo para um formato qualquer que seja diferente do resultado do julgamento da primeira turma. E eu pergunto, cabe a um juiz, seja ele do Supremo, de onde quer que seja, negociar com outro poder sobre um assunto que está fora do processo? Gary, eu sou juiz dos meus próprios comportamentos. Eu não gosto de julgar o comportamento dos outros. As pessoas têm visões diferentes, personalidades diferentes, estilos diferentes, que eu respeito. Eu estou dizendo que eu não participei. Ministro, a gente tem visto aí, como se sabe, né, o acompanhamento do dia a dia do Supremo como se fosse praticamente um reality show, desde pelo menos a existência da TV Justiça. A gente tratou disso aqui em várias ocasiões nas suas outras passagens. Não foi diferente nesse julgamento, que foi acompanhado com avidez pela população, memes aqui e ali, pessoas se dedicando horas a ouvir o voto do ministro Luiz Fux ali, pessoas comuns que não são juristas. Passados esses 2 anos do senhor à frente do tribunal e todos esses 12 anos em que o senhor está lá, qual é o seu juízo de hoje a respeito dessa superexposição do Supremo? A gente está na vanguarda em relação ao mundo, porque a nossa Suprema Corte é uma das poucas que tem toda essa abertura, transparência, ou o senhor acha que fomos longe demais e passamos um pouco do ponto? Não, eu não acho que tenhamos ido longe demais, mas o Supremo talvez tenha um protagonismo além do desejável. Aliás, o Supremo, comparado com as cortes constitucionais de todo o mundo, tem uma posição diferenciada e de maior protagonismo. Isso, Vera, tem algumas causas. A principal é uma Constituição muito abrangente, que cuida de muitos temas, que cuida da separação de poderes, como cuida toda a Constituição, tem uma Declaração de Direitos, como toda a Constituição, e organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Só que a Constituição brasileira faz muito mais. A Constituição brasileira cuida da Previdência, cuida do sistema tributário, cuida do sistema de saúde, cuida do sistema de educação, cuida do sistema ambiental, cuida do sistema de proteção às comunidades indígenas, cuida do papel do Estado na economia, cuida da mineração e, portanto, cuida da comunicação social e, portanto, a Constituição brasileira, ela traz para dentro do direito matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política. Por isso que nós temos essa judicialização ampla no Brasil. Além de ser fácil chegar ao Supremo por ações diretas. E, portanto, quase tudo na vida brasileira chega ao Supremo. Mas há 2 causas importantes aí. A primeira, quem geralmente provoca a jurisdição do Supremo é a política. É o Congresso ou são os partidos. E 2, o Supremo atua muitas vezes no vácuo deixado pelo Congresso, que aconteceu com plataformas digitais. Nós esperamos anos via a legislação do Congresso, mas tinha casos do Supremo para a gente julgar. Chega um dia que você tem que julgar. Para julgar, você tem que estabelecer os critérios. Nós estabelecemos os critérios até que o Congresso legisle. Portanto, esse protagonismo do Supremo tem um pouco a ver com o arranjo constitucional brasileiro,
mas tem a ver também um pouco com a dinâmica da política. Eu ficaria feliz se a política reocupasse parte do espaço que foi transferido para o Supremo. Além do que, a gente tem uma competência criminal, uma competência penal que nenhuma corte tem no mundo. E isso tem muita visibilidade, isso atrai cobertura midiática e também dá essa exposição ao Supremo. A Mariana estava sinalizando que quer perguntar alguma coisa. Depois você, Maria. Ministra, a gente está falando do encerramento do seu ciclo agora na presidência do Supremo, dos seus 12 anos na Corte. E nos últimos meses, alguns rumores começaram a circular de que o senhor se aposentaria com o fim da sua presidência. E aí? O senhor vai continuar no Supremo? Vai sair? O que o senhor decidiu? Olha, quando eu entrei no Supremo em 2013, dizia-se que o ministro Celso de Mello ia se aposentar. Inclusive, diversos servidores do gabinete dele, diante disso, já vieram para o meu gabinete. E o ministro Celso de Mello ficou até o último dia de completar, ou às vésperas de completar 75 anos, o que foi ótimo, porque era um excelente ministro, uma excelente pessoa. É muito difícil deixar de ser ministro do Supremo. Por enquanto, é só isso que eu poderia te dizer. Maria Cristina, ainda cabe mais Ministro, a Vera, respondendo a Vera, o senhor acabou de dizer que o Supremo tem ocupado um vácuo que a política, o Congresso, muitas vezes deixa aberto e muitas vezes é provocado pelo Congresso. Eu queria trazer aqui para a discussão um voto muito importante que o senhor deu na semana passada. Eu acho que o senhor reputou como um dos votos mais difíceis que o senhor deu desde que entrou no Supremo, que é a questão do rol taxativo da ANS. Quando o senhor entrou no Supremo, o senhor entrou com a reputação de quem via o judiciário com o papel de empurrar a história. E o senhor sempre foi muito aberto às críticas de quem via nisso uma reivindicação do Supremo de um poder conferido pelo voto que não tem. O senhor sempre se abriu muito a esse diálogo. Eu lembro de um livro que o senhor participou lá de um debate com acadêmicos da GV sobre esse tema, de um artigo que o senhor escreveu. E aí eu queria trazer esse tema do rol taxativo, porque este foi um tema provocado não pelo Congresso. Aliás, o Congresso havia decidido, havia votado uma lei, né? Decidindo lá os critérios para o atendimento do rol. Foi provocado por uma das partes. E o senhor venceu 7-4, o voto vencido arguiu que o Congresso já havia decidido que a ANS se pronuncia sobre isso. E o senhor definiu ali claramente os critérios que o rol, as modificações. Então, o que eu queria saber, queria sua reflexão para o senhor também ter a oportunidade de explicar aquele voto. Mas algumas pessoas com quem eu conversei viram ali, primeiro, um cerceamento dos direitos do consumidor. Se o Congresso, se o Judiciário precisa empurrar a história, porque o Congresso muitas vezes é povoado de interesses oligárquicos e tal, não corre o risco também de o Judiciário ser tomado por interesses? Riscos, e toda atividade humana tem risco de captura por interesse. Preciso dizer que não é o meu caso. O meu caso ali era procurar o melhor ponto de equilíbrio. E ali, Maria Cristina, havia uma certa dissensão entre o órgão técnico, que era a Anvisa e a ANS, que cuidam dessas questões, e o legislativo. Então, qual é o histórico dessa matéria? A Anvisa vem e diz que o rol é taxativo. A agência reguladora vem e diz que o rol é taxativo. Aí a matéria é judicializada amplamente, com muitas decisões, algumas dizendo que é, outras dizendo que não é. Aí a matéria chega no Superior Tribunal de Justiça. Aí o Superior Tribunal de Justiça diz taxativo, mas tem exceções. Aí vem o Congresso e legisla com duas exceções muito limitadas, que abria muito. E aqui é preciso você, como tudo na vida, ter um ponto de equilíbrio entre o interesse da atividade empresarial e o interesse do usuário e do consumidor. Se você errar esse ponto de equilíbrio, você prejudica o consumidor. Eu vou te dar um exemplo. Há algum tempo atrás, o governo, bastante tempo atrás,
interveio nos planos de saúde individuais e passou a fazer um controle muito rigoroso de preços nos planos de saúde individuais, na crença de que estava protegendo o consumidor. Sabe o que aconteceu? Todas as grandes empresas deixaram de oferecer planos de saúde individual e hoje em dia só oferecem os grandes planos de saúde coletiva. De modo que a minha preocupação foi não ter uma judicialização que criasse uma disrupção no mercado que prejudicasse o consumidor. De modo que nós estabelecemos regras muito claras e simples, tipo assim, tem que ter indicação médica, tem que ter comprovação científica por medicina de evidências, não pode ter alternativa na lista já existente. São exigências muito razoáveis para impedir uma judicialização excessiva ou afastar planos de saúde de uma atividade que quanto mais oferta e competição, melhor. Com isso, então, a gente faz um pequeno uma intervalo. decisão pró-usuário e não contra o usuário, ainda que alguém possa interpretar diferentemente. Agora sim, a gente vai para um breve intervalo e volta já já com o Roda Viva com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inovação que conecta. Bradesco. Roda Viva de volta, recebendo o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A pergunta agora é do Francisco Leari. Ministro, voltando à primeira turma, o encerramento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse encerramento aconteceu uma coisa pouco usual, se não foi inédita, que foi a presença do presidente do STF sentado naquela cadeirinha que é de um funcionário, que é o secretário da sessão. E o senhor estava ali. O ex-ministro Marco Aurélio disse que o senhor cometeu um gesto extravagante, para dizer o mínimo. E o senhor foi criticado por ele por isso. Ele está errado, o senhor está errado, e qual foi o significado do senhor estar presente ali? Na vida, nem tudo se coloca em termos de certo ou errado. Essa é a opinião dele, ele é meu amigo, eu quero super bem a ele e ele tem o direito de achar. A mim me pareceu que, naquele momento importante, grave, em que as pessoas, inclusive, estavam sob ameaça, que cabia a mim, como ministro do Supremo, estar do lado deles. Eu gosto de lembrar, quando meu filho tinha 15 anos e foi fazer um colégio interno fora, eu fiz uma lista de conselhos. Eu falei, meu filho, fique vivo, fique inteiro, seja bom caráter, seja educado e aproveite a vida com alegria. E eu achei que ser bom caráter naquela hora era sentar do lado dos meus colegas na dificuldade e estou aqui, apoiando o tribunal que está cumprindo o seu papel. E com pessoas que se arriscaram mais do que eu, que tiveram custos pessoais elevadíssimos, e eu achei que era o meu papel estar do lado deles. Não fica parecendo que o julgamento era maior do que a primeira turma e tinha que estar no plenário? Essa é uma questão que é até bom você perguntar para esclarecer. A regra técnica, pelo regimento, era julgamento pela turma. De fato, a turma poderia ter encaminhado para o pleno, mas isso é que seria atípico. Mas aqui, para ser sincero, eu acho que, embora essa fosse uma reivindicação de muitos segmentos, eu não acho que se chegaria a um resultado muito diferente. Mas aqui, para deixar claro, o regimento interno previa julgamento pela turma, de modo que se fez o que era o normal. Anormal seria ir para o plenário. Poderia ter ido, se a turma tivesse deliberado. Eles preferiram não enviar, essa não era uma competência do presidente, eu não poderia avocar, mesmo que eu quisesse. Mas tudo correu dentro da mais plena normalidade. E teve um voto amplamente divergente, como todos assistiram, a demonstrar que a independência judicial é plena, cada um vota de acordo com a sua consciência. Tiago. Ministro, uma das críticas que o senhor recebe com relação à postura no STF é com relação a direitos trabalhistas. Eu queria trazer essa discussão. Recentemente, na USP, o senhor disse que a palavra-chave para o futuro do direito do trabalho está em Darwin, que é a adaptabilidade.
E num podcast também da Folha, em julho, o senhor disse que o excesso de proteção desprotege o trabalhador. O que a gente vê pelas pesquisas sobre o tema é que tem uma pesquisa da FGV que 64% das reclamações trabalhistas julgadas pelo STF em 2023 confirmam relações de terceirização, pejotização. E também tem um caminho mais fácil que empresas acionam o STF por meio de reclamações diretamente ao STF. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual a sua visão sobre a atuação do Supremo em relação à Justiça do Trabalho e em relação ao direito do trabalho no mundo de hoje do trabalho. Em primeiro lugar, ao contrário de muitos, eu sou totalmente a favor da Justiça do Trabalho. Num país em que existem as relações assimétricas entre empregador e empregado, como é o Brasil, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante, para deixar isso claro. Em cada ramo do direito que eu atuo, Tiago, eu tenho um conjunto de princípios que me norteiam. E no direito do trabalho, os meus princípios são proteção dos direitos fundamentais do trabalhador, empregabilidade, enfrentamento à informalidade e dar segurança jurídica ao empregador, correto, e ao investidor que quer investir no Brasil. Esses são os 5 valores que eu considero. E, portanto, eu realmente tenho uma posição de que os direitos fundamentais têm que ser protegidos, mas se você extrapola o ponto ideal de equilíbrio, você compromete a empregabilidade, você incentiva a informalidade. Nesse mesmo evento da USP, quando eu comecei a falar, havia uma manifestação de pessoas contra a terceirização e um grupo de motoristas de aplicativos. E aí eles fizeram lá a manifestação, e quando eles acabaram de fazer a manifestação, a gente disse, olha, assim que acabar aqui, vocês formem uma comissão e eu quero ouvi-los, porque eu ouço todo mundo. E aí ouvi os motoristas de aplicativo. Eles têm um problema, que o seguro deles funciona muito mal. O sujeito se acidenta, vai ficar semanas sem poder trabalhar, não tem como ganhar. Tem toda a razão. E, portanto, tem que ter um seguro adequado para essas pessoas. Depois veio o pessoal da terceirização. Uma coisa é você terceirizar médico e advogado. Outra coisa é você terceirizar metalúrgico. Porque aí, inclusive, você produz um impacto sobre a previdência, porque quando o sujeito é empregado seletista, o empregador paga a previdência dele, frequentemente paga a do empregado e desconta. E aí você mantém a previdência. Quando você terceiriza, ou quando você faz a pejotização de pessoas mais humildes, muitas vezes elas não têm condições de recolher a previdência e você compromete a previdência. Portanto, eu ouço todo mundo em busca da posição de equilíbrio. Metalúrgico não deve ser contratado como pessoa jurídica. Motorista de Uber tem que ter seguro. Portanto, a minha posição é pró-trabalhador. É que o transpor o ponto de equilíbrio faz mal. Posso dar só um exemplo disso, Vera, que é muito importante. Se for bem curtinho. Tributação de cigarro. O cigarro tem que ser tributado de maneira elevada porque é um produto que faz mal para a saúde. Mas se você errar a dose, você faz com que quase metade do mercado de cigarro no Brasil seja contrabandeado. Inclusive, descobriram uma comunidade no Rio, onde o Rio é muito criativo, estão falsificando cigarro paraguaio no Rio de Janeiro. Portanto, tudo tem um ponto de equilíbrio. Ministro, eu quero voltar ao tema que o senhor citou, né, respondendo ali ao Leali sobre a importância de dar apoio aos colegas que, né, estavam sendo, nesse momento, mais ameaçados, inclusive, do que o senhor. Porque é importante dizer o seguinte, o senhor também foi sancionado. O senhor teve o visto para os Estados Unidos cassado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, às vezes eu tenho a impressão, tive essa conversa com a chefe da sua assessoria no Supremo várias vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas não têm muita ideia de como é o cotidiano de um integrante da Suprema Corte hoje, qual é o grau de ameaça, né, de quem tem familiares ameaçados, de quem tem a vida escrutinada, os caminhos, tudo isso o Supremo teve que criar uma espécie de secretaria mesmo de segurança, na verdade ela existe, né, para poder dar conta da quantidade de ameaças. Eu queria saber como isso mudou a vida do senhor na prática. Quero saber como a cassação do visto afetou seus planos, porque eu soube que o senhor, todo mundo sabe que o senhor tem um apetite muito grande pela vida acadêmica.
uma série de universidades nos Estados Unidos com as quais o senhor historicamente colabora e estuda, mas eu também soube que agora o senhor anda estudando francês. Então, quem não tem Yale vai de Sorbonne, é isso? Essas perguntas estão quase votos, hein? Eu vou começar a limitar o tempo aqui, vai, ministro. A frase do Casablanca, sempre haverá Paris, não fui eu que falei depois da sanção, mas eu até aceitei um convite semana retrasada e estive no Conselho Constitucional francês. Dani, afeta muito a vida da gente. A minha mulher já falecida sofria imensamente, porque as pessoas invadem o Instagram, invadem a vida das pessoas. Agora, quando veio essa questão do visto, o que fizeram com os meus filhos foi uma coisa bárbara. Minha filha já estava de volta ao Brasil, tinha estudado fora, mas botaram ela escoltada, botaram que os meus filhos estavam presos. Meu filho, de fato, saiu dos Estados Unidos, onde ele tinha acabado de estudar e estava trabalhando. Afeta muito, muito, muito. E o que é pior, vale para mim, vale para o Alexandre, vale para todos nós, a gente aceita essa vida e, portanto, a gente aceita pagar o preço. Mas a família não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, até a minha namorada é vítima de maldades as mais diversas. Essa é uma pena do que aconteceu no mundo, assim, esse despertar de um ódio em que o sujeito celebra o mal do outro. Isso é um desencontro espiritual imenso, qualquer pessoa celebrar o mal dos outros. Então, é uma vida muito aborrecida a gente andar cheio de segurança e ter a família sendo perseguida por diferentes maneiras. Mas, assim, eu não voltaria atrás e tenho certeza que os meus filhos também não. A gente fez o que tinha que fazer e acho que fizemos pelo bem do Brasil. Mas a gente tem que desfazer essa perda de civilidade da vida brasileira, porque nós não éramos assim. Em algum lugar nós nos perdemos na história e é preciso voltar a esse filme e as pessoas voltarem a ser irônicas, sarcásticas e não mais perversas. Ministro, só para a gente encerrar essa questão do julgamento, na verdade ele não se encerra, a gente nem tem o acórdão ainda, não sabe o que vai caber de recurso, ainda tem outros núcleos dessa mesma ação penal 2668 para serem julgados e toda essa discussão sobre revisão da legislação acontecendo em meio a isso tudo. Quando o senhor respondeu a minha primeira pergunta sobre o excesso de exposição do Supremo, o senhor falou muito sobre a questão constitucional, as prerrogativas, mas não sobre essa exposição midiática, né? E existe. Todo mundo acompanhou a dosimetria fixada ali naquele momento. O ministro Alexandre foi muito didático em dizer por que ele achava que os crimes não se sobrepunham e por que as penas tinham de ser aquelas. Houve ministros que falaram, ministro, eu até tinha uma pena maior, mas eu vou acompanhar integralmente o seu voto. Isso aconteceu nos votos que o senhor fez questão de ir lá assistir. Como para o leigo que está em casa, gastando a tarde dele, a pipoca dele, para acompanhar aquele julgamento, se explica que ainda no meio do negócio, uma semana depois, você está discutindo que tudo aquilo que ele perdeu o tempo dele assistindo não valeu de nada e as penas, na verdade, vão ser completamente outras. Não é muito difícil? O roteirista do Brasil não tem que se esforçar muito? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Essa tentativa de golpe e o julgamento, eles absorveram muito a atenção midiática e tiraram o foco de um monte de coisas importantes que aconteceram e que foram feitas no judiciário, que eu queria depois te contar. Mas, olha, o direito não é matemática. Portanto, o próprio Código Penal estabelece pena mínima e pena máxima para você fazer a dosimetria entre o mínimo e o máximo. E as pessoas têm cálculos diferentes. Eu acho que mexer no tamanho das penas é um equívoco. Eu acho que você dizer que não pode cumular uma coisa com a outra é uma opção legislativa mais razoável do que mexer no tamanho das penas. Mas eu não acho, não, Vera. Eu acho que as pessoas estão supervalorizando uma coisa que é menos importante. Foram 27 anos, podia ter sido 22 ou 19. Mesmo assim, é uma sanção gravíssima, é uma sanção relevante. Eu acho que Mas, não passou... ministro, o senhor confia no Congresso, no Legislativo, na Câmara, que aprovou com 354 votos, a PEC da blindagem, um retrocesso de 24 anos no Brasil. Pior, porque eles pegam a mudança que foi feita em 2001, retomam o texto de 88 e ampliam a blindagem até para quem não tem mandato eletivo, que é presidente de partido. Então, o senhor confia nesta Câmara e neste Congresso para fazer essa avaliação? Assim, de novo, né, a possibilidade de haver uma proposta, digamos, razoável, que seja profundamente alterada por este plenário, onde o partido do ex-presidente condenado tem, inclusive, a maior bancada, 100 deputados, não é enorme? Bem, assim,
Democracia não é um regime em que prevalece sempre o que eu acho certo. Democracia é onde as instituições funcionam e deliberam. Eu posso ter uma visão severamente crítica do que o Congresso está fazendo, mas eu continuo a achar que aquela é a competência do Congresso, a menos que seja inconstitucional. E aí a gente vai derrubar no Supremo. Portanto, a minha discordância não implica perda de confiança, porque a democracia é você conviver com as instituições e com as pessoas que pensam de maneira diferente e fazem coisas diferentes, fazem coisas que você não gosta. É isso que é a democracia. Então, eu posso discordar profundamente, mas eu acho que perda de confiança não seria a expressão que eu usaria. Eu confio no Congresso porque essa é a instituição que a democracia concebeu para fazer a legislação. Mariana, depois Cris. Ministro, o Supremo está sempre no centro das críticas, né? Criticado pela opinião pública, criticado pelo Congresso, né? A gente viu no 8 de janeiro que o Supremo foi o mais atacado. A que o senhor atribui essa crise na imagem do Supremo? Não é uma crise de imagem. É que a gente... Eu brincava quando a gente estava julgando a questão das plataformas digitais. Teve gente que disse que a gente não devia julgar, teve gente que disse que a gente demorou demais para julgar e tinha um monte de gente que estava esperando o que a gente fizesse, porque o que a gente fizesse ia dizer que estava errado. Portanto, passa a ser um pouco a vida que a gente vive. É que algum grau de protagonismo, e como tudo no Brasil é judicializado por essa constitucionalização abrangente, Mariana, a gente está sempre desagradando alguém. Ou a gente desagrada o agronegócio, ou a gente desagrada as comunidades indígenas. Ou a gente desagrada o contribuinte, ou a gente desagrada o governo. Ou a gente desagrada as feministas, ou a gente desagrada os evangélicos. Faz parte do papel que a gente desempenha estar desagradando segmentos importantes da sociedade que vocalizam esse desagrado. Faz parte da vida democrática. É por isso que a importância de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública. Porque se há uma forma na vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. E, portanto, a gente interpreta a Constituição com alguma variedade, porque não é matemática, mas faz parte da vida desagradar as pessoas. Mas o protagonismo que o Supremo tem torna ele um alvo mais visível, um alvo maior do desagrado das pessoas. Mas eu acho que nós temos 37 anos de estabilidade institucional com esse protagonismo do Supremo, num país que tinha uma tradição de golpes de Estado. Portanto, quando fizermos uma avaliação geral, não se deve deixar de ter isso em conta, que com esse arranjo institucional nós temos mantido a democracia. Mas principalmente os últimos 20, né, desses 37, né, do mensalão para cá, o senhor vê esse marco como um... Eu vejo o marco da ascensão do Supremo em 2003, no primeiro governo Lula, quando 3 aposentadorias mudaram um pouco o equilíbrio do Supremo e as lideranças no Supremo. Porque o Constituinte de 88 no Brasil, ele tomou uma decisão que em outros países não se tomaram e que talvez tenha sido acertada. Ele manteve o Supremo com a composição que vinha do regime militar. Então, nos primeiros anos, o Supremo foi interpretado por um conjunto de juristas, alguns de grande qualidade, mas que não nutriam grande entusiasmo pelas potencialidades da Constituição. Em 2003, sai o ministro Moreira Alves, que era uma importantíssima liderança, uma pessoa muito querida, mas uma liderança conservadora e que não tinha muito entusiasmo por expansão do Poder Judiciário. E aí entram o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Carlos Aires, já estava lá o ministro Pertence, e aí prevalece uma maioria que estava lá para concretizar direitos fundamentais. E aqui, e respondendo à pergunta da Maria Cristina já anterior, o Supremo foi protagonista em avanço de direitos das mulheres, em avanço dos direitos de afrodescendentes, em avanço de direitos da comunidade LGBTQIA+, de avanços dos direitos das pessoas com deficiência e de proteção das comunidades indígenas. O Supremo cumpriu, e bem, o principal papel que cabe a um tribunal, que é proteger direitos fundamentais. Então, nova pergunta da Maria Cristina, vamos lá. Decisões monocráticas, ministro. A Mariana estava falando dessa condição eterna do Supremo de estar na berlinda, né? Das críticas da sociedade. Quando a ministra Rosa Weber resolveu tomar aquelas medidas para levar as decisões monocráticas... A proposta era minha. De levar diretamente para o... De toda decisão monocrática é plenária em matéria constitucional.
mas foi tomada durante ainda a gestão tomada dela. O por senhor ela, com a encaminhou liderança para já dela. assumir com essa nova mudança. Foi tomada sob liderança da ministra Rosa, exatamente. Naquele ano, 2022, o senhor me corrija, mas eu acho que naquele ano o Supremo bateu o pico de 92 decisões monocráticas. No ano passado, pelo número que eu tenho, foram 71. O que eu queria saber do senhor, o que deixou de ser feito para que esta redução fosse mais significativa, ministro? É que a submissão imediata e automática ao plenário, ela se impõe obrigatoriamente nas ações constitucionais, nas questões que discutem constitucionalidade de leis, seja em ação direta, sobretudo em ação direta e mesmo em repercussão geral, em recursos extraordinários. As decisões monocráticas que incomodam a sociedade, Maria Cristina, são tomadas geralmente em ações penais. São aquelas ações que nem deviam estar no Supremo, em que o relator tem um certo protagonismo. Mesmo assim, cada relator tem um estilo. Eu respeito o estilo de cada um. Quando o ex-presidente da República ia pedir impeachment de ministros do Supremo, ele disse que ia pedir o do ministro Alexandre e o meu. Não sei se você reparou, ele não pediu o meu impeachment. Você sabe por quê? Não achou nenhuma decisão monocrática minha. Eu levo tudo a plenário. É um estilo. Não estou dizendo que os outros estejam errados. Mas eu acho que, tanto quanto possível, o Supremo deve atuar colegiadamente. Mas em processos criminais, em que você está tomando decisão sobre o inquérito, não tem como isso funcionar colegiadamente. Mas tem eu novas não sou mudanças regimentais que podem ser novas mudanças regimentais que podem ser tomadas para reformar esse funcionamento ainda, ou caberia a uma reforma efetiva mesmo? Eu acho que a gente tinha que diminuir a competência criminal do Supremo. Eu sou totalmente a favor, de longa data, a favor. E o mesmo que chega em habeas corpus, o Supremo julga milhares de habeas corpus por ano. Nenhum tribunal constitucional julga tantos habeas corpus. Mas é uma reforma que passa pelo Congresso, essa. Passa pelo Congresso, e a advocacia resiste muito. Quando eu fui advogado há muitos anos, são meus amigos, tal. Quando eu falo de diminuir o acesso no Supremo por habeas corpus, eles ameaçam pegar em armas. Então, a gente arrumou um modo de conviver com isso. Mas ter esse volume de competência criminal é ruim. Houve um ano, em 2017, Vera, que tinha mais de 500 processos penais no Supremo contra parlamentares. Se passar a PEC da blindagem, vai ter bem menos, ministro. Não, mas a PEC da blindagem, eu preciso dizer que eu era membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e dei parecer e atuei para mudar a Constituição, acho que em 2001, quando a Constituição exigia prévia licença da Câmara. E aí não dava licença nunca. Estupro, os crimes mais bárbaros, homicídio, fazia muito mal para o país e para o Congresso. A gente tem que prestigiar as instituições. E, às vezes, a gente critica, não é para desvalorizar, é para prestigiar, para não deixar eles cometerem um erro que vai prejudicá-los. E o Congresso tem o poder de sustar, já é um poder bastante. Chiquinho e depois Thiago. Falando em críticas e decisões monocráticas, os bolsonaristas dizem que o Supremo inventou a ditadura da toga e, muito recentemente, chamaram ministros do Supremo de tiranos. Tirania e ditadura são qualidades que combinam com o Supremo ou com a turma que foi condenada há 27 e outros anos? Olha, a retórica política, ela tem liberdades que não correspondem aos fatos. Evidentemente, não há tirania, porque, primeiro, tudo é à luz do dia, tudo tem que ser fundamentado, tudo tem que ter devido processo legal, tudo é acompanhado pela imprensa. Não tem tribunal no mundo mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal. Viaja pelo mundo inteiro. Não existe. Portanto, faz parte da retórica política. Você nunca vai ver um condenado dizer, olha, realmente eu fiz barbaridades e me aplicaram a pena merecida. As pessoas se queixam e é o que a gente chama de jus esperneandi. As pessoas têm o direito de se queixar. Mas a tirania havia quando havia tortura, quando havia censura, quando havia perseguidos políticos, quando havia desaparecidos políticos, quando havia gente indo para o exílio, porque tinha que ir, porque queria ir. Portanto, não há tirania alguma. Agora, você pode discordar profundamente. O ministro Luiz Fux discordou profundamente da decisão da primeira turma. Com os fundamentos que ele apresentou, houve muitas pessoas, houve choro e ranger de dente, ele tem o direito. Liberdade não é só para quem pensa como eu, independência judicial não é para fazer o que eu quero. Portanto, acho que ele exerceu o direito dele. O fato de alguém poder discordar
não quer dizer que ele não mereça respeito por ter feito isso. De modo que tirania, ditadura são liberdades semânticas totalmente inaplicáveis. 2 minutos para uma pergunta curta e uma resposta curta. Tiago. E aí vai acabar? Não, tem mais 3 blocos, ministro. Ah, bom, ainda tem um a monte de tortura e a coisa pra tirania não acabam tão fácil. 1 minuto e meio agora, Isso aqui é tirania da imprensa. 1 minuto e meio agora. Mas, rapidamente, continuando na linha sobre a questão do autoritarismo, eu queria perguntar, olhando do lado do Supremo. Uma das questões que está na pauta do Supremo, não de hoje, já há um tempo, é com relação à justiça militar. Em 2023, com o voto, se não me engano, favorável do senhor, se entendeu que a justiça militar pode julgar réus civis. E há 6, pelo menos, ações no Supremo que questionam a amplitude da justiça militar. O Supremo já deu decisões, por exemplo, recepcionando o crime de desacato, já deu decisões sobre, considerando a Guarda Municipal como parte do sistema de segurança, já não decidiu revisar a lei da anistia, a lei da anistia com relação à ditadura. Cabe uma autocrítica do Supremo com relação à militarização da sociedade brasileira, ter feito ou não ter participado de um processo mais amplo de transição e também com relação a coibir a competência da justiça militar, restringir a competência da justiça militar, o Supremo deixou, na sua opinião, de atuar mais fortemente a favor da democracia e contra a militarização da sociedade brasileira? Tiago, assim, a lamentável politização das Forças Armadas durante o governo passado reviveu alguns fantasmas e trouxe uma antipatia que não era merecida até isso acontecer, porque de 88 para cá, os militares haviam se comportado exemplarmente, de não se envolverem em política. E olha que nós atravessamos momentos importantes. De modo que as coisas vinham bem. Houve um tweet do general Vilas Boas, inoportuno, mas ali o Supremo tinha uma jurisprudência que eu mesmo mantive. Então, foi inoportuno, mas foi a única manifestação indevida. Mas depois houve uma politização que reavivou fantasmas. A justiça militar não é um problema. Há uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é sempre invocada, que não gosta que civis sejam julgados pela justiça militar, o que, em tese, é legítimo. Porém, a justiça militar no Brasil, chegando ao Superior Tribunal Militar, ela é uma justiça que não tem nenhum viés antidemocrático, nenhum viés ditatorial, nenhum viés autoritário. É uma justiça que funciona razoavelmente bem, julga uma quantidade pequena de casos. E a posição dos militares, que eu entendo e respeito, eu não gosto de fazer GLO, eu não gosto de ser chamado para atuar na segurança pública. Mas se vocês me chamarem, se a sociedade civil, se o poder civil me colocar para fazer isso, eu quero ser julgado pela minha justiça. Eu não acho isso absurdo. Eu sei que há divergências, há pessoas a quem eu quero um bem imenso que pensam de maneira diferente, mas a gente tem muitos problemas reais e esse não é um problema real, na minha visão. Sem prejuízo da gente voltar ao tema, acho que esse assunto pode permear outras perguntas. A gente vai fazer um intervalinho agora e volta já já com o ministro Luiz Roberto Barroso. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos aqui de volta com o Roda Viva do ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, esses seus 2 anos houve um protagonismo desse tema da defesa da democracia que foi inescapável. Aí eu sei que o senhor está querendo falar de outras áreas de atuação do Supremo, do CNJ, a gente vai chegar lá. Mas um outro tema que também veio da época da presidência da ministra Rosa, que se impôs ali com alguma relevância, foi o tema da transparência das emendas parlamentares. E ele, de alguma maneira, perpassa essa ideia dos parlamentares de buscarem um aumento do que eles chamam de prerrogativas e a sociedade chama de blindagem. O senhor acha que essa questão está pacificada? Ou seja, com as condições que o Supremo impôs, as emendas se tornaram rastreáveis, transparentes e dentro do que a Constituição propugna? Pois então, a ministra Rosa Weber ainda
no Supremo havia declarado a inconstitucionalidade do tal orçamento secreto. As coisas continuaram avançando. Há duas questões aqui, Vera. Uma é a apropriação de uma parcela relevante do orçamento pelo Congresso. Essa é uma discussão. A outra discussão diz respeito à transparência, rastreabilidade e controle das emendas. Aqui, quando surgiu o problema, eu mesmo tomei a iniciativa, liguei para o presidente do Senado, que era o senador Rodrigo Pacheco, liguei para o presidente da Câmara, que era o deputado Arthur Lira, e para o presidente Lula, e disse, precisamos sentar para equacionar isso. O presidente Lula mandou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o AGU, o Jorge Messias. E nós sentamos no gabinete da presidência e eu escrevi à mão o acordo a que nós chegamos. Primeiro, emenda PIX. Não pode ter emenda que vá só o dinheiro sem um projeto previamente aprovado e exibido. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Então, a emenda PIX subsiste porque a tramitação normal da emenda, que passa pela Caixa Econômica, demora muito e não atende às urgências. Mas tem que ter um plano aprovado e um cronograma. Todo mundo de acordo, botei no papel. 2, emendas de comissão e emendas de bancada não podem ser para coisas paroquiais, tem que ser para obras estruturantes. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Obras estruturantes. Depois, se convencionou, não pode aumentar o percentual do Congresso no total das verbas discricionárias que podem ser investidas. Todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Esses foram os acordos que nós fizemos. O ministro Flávio Dino, que é o relator deste caso, está fazendo cumprir este acordo. Em alguns casos, na visão dele, não está sendo cumprido. No único caso que foi levado a plenário, a decisão dele prevaleceu. E, infelizmente, tem havido coisas erradas, aparentemente, que estão sendo investigadas pela polícia. Portanto, eu acho que a gente na vida tem que ter muito cuidado para não criminalizar a política. Já vivemos esse problema. Mas também não se pode politizar o crime. O que está errado. E, portanto, eu acho que nós arrumamos, por acordo, o que fazer. Agora, é uma questão de cumprir. Daniel. Eu quero voltar na discussão que a gente estava tendo aqui durante o intervalo, trazer ela para o público. Eu já fiz essa pergunta para o senhor, ministro, num congresso da Abrage. O senhor havia acabado de deixar a presidência do TSE e eu perguntei ao senhor se o senhor se arrependia de ter convidado os militares para fazerem parte do grupo que supervisionava a preparação das eleições e, inclusive, a segurança das urnas. Eu perguntei, o senhor se arrepende à luz do que já havia acontecido ali? A gente já sabia ali que houve, dentro dessa comissão montada pelo Ministério da Defesa no governo Jair Bolsonaro, uma instrumentalização do espaço que o senhor deu para que eles pudessem disseminar ou lançar dúvidas, deixar no ar, né, dúvidas sobre o processo eleitoral, sem provas. O senhor me disse que não se devia culpabilizar aquele que age de boa fé. Foi o que o senhor me disse. O senhor agiu de boa fé, então o senhor não se arrependia. À luz do que se sabe hoje e da condenação deste, então, ministro da Defesa, por ter feito o que fez, inclusive durante sua presidência no TSE, eu repito a pergunta. O senhor acha que cometeu um erro por excesso de boa vontade, talvez? Não, não me arrependo. Eu só me arrependo de uma coisa até hoje, depois, se você quiser saber, eu te respondo. Agora, eu quero saber com certeza. Eu não me arrependo, nem deixar no ar. porque eu montei uma comissão de transparência dentro do TSE e chamei um representante do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, das universidades. As Forças Armadas são um setor representativo e, naquele momento, prestigiado da sociedade brasileira. E como nós não tínhamos nada a esconder, eu achei que devia ter um representante. Mas ali aconteceram algumas coisas que eu preciso te contar. A primeira, eu liguei para o então ministro da Defesa, Braga Neto, e indiquei um oficial da Marinha, almirante, formado em Direito e em Computação, como o nome ideal, porque eu queria dar transparência e alguém para ajudar na segurança mesmo. E aí ele me disse, eu não posso indicar um. Então, eu vou indicar 3 nomes, e aí o senhor escolhe, o ônus político é seu, está combinado. E eu ia mandar, então, esse almirante. Ele mandou um nome só, um general 3 estrelas, que ainda dependia de ser promovido. Eu achei um mau sinal, mas mesmo assim, segui viagem. O general foi correto,
Mas aí houve mudança do ministro da Defesa e assumiu o general Paulo Sérgio, que fez uma intervenção extremamente desleal. Eu lamentei muito, porque eu quis prestigiar as Forças Armadas, fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército muitos anos. A lealdade é um valor importante nas Forças Armadas e eles foram desleais. Não eles, esta pessoa, Paulo em Sérgio nome da Nogueira. instituição. Eu lamento que tenha acontecido. E aí, e mais um detalhe, isso ninguém sabia, alguém de dentro me soprou, eles vão usar para atacar. E aí eu, numa palestra que fiz na Alemanha, disse, em confiança, coloquei as Forças Armadas lá e eles vão nos atacar. Esse cidadão faz uma nota dizendo que nunca tinha sido tão ofendido. E 48 horas depois começou a atacar o TSE. Ou seja, o Brasil é um país em que as pessoas se ofendem com o que fazem. Porém, na prática, o relatório das Forças Armadas concluiu que não houve fraude. E aí o presidente interveio no relatório e mandou refazer. De modo que, no fundo, embora eu tenha ficado muito chateado com a deslealdade, o relatório veio a favor para dizer que não havia fraude e agora como prova incriminatória de que tentaram mudar o relatório. De modo que eu continuo, nunca me arrependi na vida de ter agido de boa fé. Nunca aconteceu. E como o senhor viu a declaração do ministro... Mas depois eu te conto o meu arrependimento. Eu quero saber, mas vamos deixa voltar a Vera, nele. deixa a Mas Vera como o senhor seguir. viu a declaração do ministro Fux, aliás, dita no voto, de que, nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros só estavam buscando, abre aspas, a verdade dos fatos em relação às urnas eletrônicas? Eu respeito a posição do ministro Fux, mas eu, pessoalmente, hoje, com a quantidade de elementos que nós temos, havia um programa, um projeto, um esquema, uma estrutura voltada a desacreditar o sistema eleitoral. Fazia parte do esquema de golpe. E, portanto, mandar as Forças Armadas mudarem o relatório, o gabinete do ódio disseminando essas coisas. Então, eles queriam convencer... Reunião com embaixadores. A reunião com os embaixadores, eles queriam convencer. Muitas das pessoas que foram induzidas a comparecer às portas de quartéis foram convencidas falsamente, mentirosamente, de que tinha havido uma fraude. Portanto, pelo contrário, ali houve uma desconstrução da verdade deliberada. Eu respeito a posição de todo mundo, mas muito claramente houve essa tentativa de... O senhor, em abril desse ano, tomou a decisão para atualizar um benefício dos juízes auxiliares que trabalham no Supremo, que me parece que transformou as diárias em um outro benefício, que algumas pessoas dão o nome de penduricalho, que se sumou a outros benefícios, como moradia, férias de 60 dias. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, o Supremo hoje é alvo de muitas críticas e não apenas por parte de golpistas. Se você conversa com pessoas normais, brasileiros normais, não é só a crítica de golpistas que vem. Uma das críticas é a de que o judiciário é caro demais, é um dos judiciários mais caros do mundo. Então, o que eu queria saber, o senhor tem muito orgulho de sua passagem pelo CNJ. O CNJ não poderia ter feito mais, não poderia fazer mais para reduzir o peso do judiciário no orçamento, para desmistificar também esta percepção da população, que não parece fundada nos fatos, de que é muito custoso e isso faz com que os juízes sejam uma casta muito distanciada, inclusive dos próprios servidores públicos, né? Se você compara com o executivo e legislativo, é um poder que a média de remuneração é muito maior. Quanto à questão das diárias, primeiro vou fazer a minha defesa e depois a do judiciário. Quanto à questão das diárias, eu só mudei o nome, porque não justificava. O Supremo paga cerca de R$10 mil para os juízes que a gente tira dos seus estados de origem e que vêm morar em Brasília para nos auxiliarem. E o auxílio moradia está incluído aí. Portanto, ele ganha R$10 mil. Já ganhava, eu mudei o nome porque diárias não era um bom nome, é uma ajuda de custo, uma indenização para o sujeito pagar o aluguel e para ele ter uma motivação para largar a família, só ver a família no fim de semana, sair um pouco da lista de promoção no seu tribunal de origem. Tem peso, é uma atratividade. Não houve um aumento de despesa, embora eu tenha mudado o nome.
O judiciário brasileiro é caro. Ele custa em torno de 1,3% do PIB. Mas é a instituição de maior capilaridade no país. E, portanto, eu fui a Altamira, tem juiz lá. Eu fui a Atalaia do Norte, tem juiz lá. Eu fui, esse último final de semana, no Rio Grande do Sul, a Santa Vitória do Palmar, fronteira com o Uruguai, tem juiz lá. Portanto, o judiciário brasileiro custa o custo da presença do Estado em todo o país e uma presença que faz muita diferença na vida das pessoas. Eu, no Conselho Nacional de Justiça, acabei com uma coisa que eu achava que não era boa, que era a possibilidade de os tribunais estaduais se darem benefícios retroativos de maneira administrativa, sem uma ação judicial. Como assim? É dizer, deveria ter sido pago aos nossos juízes um adicional de tempo de serviço lá dos anos tais, e aí eles se aplicavam administrativamente. Fiz uma resolução, é proibido a aplicação de pagamentos retroativos por decisão administrativa. Fez muita diferença, acabou com uma bagunça que aqui e ali existia. Ministro, portanto, e a última coisa, juiz, primeiro, qualquer coisa que seja abusiva contra a Constituição ou contra a lei, tem o meu repúdio, não apoio nada. Agora, juiz é um profissional que tem que ser bem pago. Primeiro, porque você recruta juízes no mercado do direito. E, portanto, o mercado em que tem advogados privados que ganham honorários, advogados públicos que ganham honorários. Se você não paga bem os juízes, você não recruta os melhores nomes para a magistratura, você fica com o que sobrou. Eu não quero o que sobrou. Então, tem que pagar bem, mas tem que pagar bem dentro da legislação. Eu acho que, para o serviço que o judiciário presta ao país, eu não acho que ele seja um judiciário caro. Ele custa caro, mas ele vale o que ele custa. Agora, onde há abuso, a gente tem que enfrentar. Eu vi que o Francisco, a Mariana, todo mundo tem questão, mas eu preciso fazer um rápido intervalo e eu volto com a minha ala aqui à direita da bancada. Até já. Inovação que conecta. Bradesco. Roda Viva de volta, recebendo o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Pergunta do Francisco Leali. Ministro, no bloco anterior, o senhor citou uma resolução do CNJ sobre os penduricalhos. Essa resolução é de maio. Mesmo após a resolução, que era para conter essas iniciativas administrativas próprias, os salários dos embargadores, a gente de vez em quando tem, pingou mais de 100 mil, tem salário mensal de 1 milhão. Fica parecendo, para quem assiste, que ou a resolução foi muito aquém do necessário, ou os tribunais estão ignorando a orientação do CNJ. Primeiro, a resolução, como toda norma, ela vale para frente. Então, não pode reconhecer novos atrasados. Os pretéritos eu nem tinha o poder de retirar. Ninguém recebe 1 milhão por mês. São os tais atrasados, quando se somam, que geram esses valores. Foi justamente isso que eu tentei acabar. No Supremo, o meu contra-cheque, eu devia ter olhado, mas eu ganho 35 mil reais, ou pode ser 37, ou alguma coisa líquido, assim. Né? Líquido. Esse é a minha remuneração. Ninguém no Supremo ganha mais. E na Justiça Federal, que é o orçamento que eu tenho controle, a gente devolve dinheiro para o Tesouro no final do ano. Na Justiça Federal e no Supremo não acontece nada de errado. Nos estados, não estou dizendo que aconteça, mas pontualmente pode acontecer, mas não depende de mim. Deixa eu só chamar a Mariana, que acho que ela quer ainda nesse assunto, depois Thiago. A questão é que os penduricalhos, né, ministra, acabam elevando os salários muito acima do teto constitucional, sobretudo aí na Justiça Estadual. Não seria melhor um salário médio mais alto? Penduricalho, Mariana, é um termo pejorativo e que se aplica em alguns casos e em outros casos não se aplica. Então, por exemplo, o juiz recebe, como todo trabalhador, 1/3 de férias. Isso vai além do teto, porque 1/3 de férias vai além do teto. Quando o juiz está acumulando a vara, alguém entrou de férias, ele tem o juízo dele e mais um,
Ele não é obrigado, mas ele aceita e ganha um valor a mais. Portanto, há alguns pagamentos extratetos que são perfeitamente legítimos. E há outros, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, que não são. Portanto, é só para deixar claro que há coisas que são razoáveis e as que não são razoáveis. Eu apoio, e falei com o presidente Davi Alcolumbre, eu apoio que a lei, e há uma lei no Congresso, estabeleça quais são as verbas extras que podem ser pagas. Porque aí tudo fica transparente. Sem uma lei federal estabelecendo isso, os estados têm os seus critérios diferentes e aí é que vem essa crítica que geralmente não acontece na Justiça Federal, acontece na Justiça Estadual. Mas se vier do Congresso essa limitação, que é como eu acho que deve ser, esse problema está resolvido. E o senhor apoia? Eu apoio, certamente que apoio, já pedi até. Tiago Amparo. Ministro, parte dessa agenda no Supremo e também no CNJ, da sua agenda, é com relação à democratização do Poder Judiciário e também com protocolos sobre linguagem simples, protocolos sobre julgamento de gênero, racial e também uma iniciativa importante com relação ao exame nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, a pergunta tem a ver em que medida o senhor avalia essas medidas como a favor de uma democratização do Judiciário e também um outro aspecto importante, se já tarda o dia em que o Supremo teria uma maioria, ou pelo menos mais ministras, especialmente ministras negras, considerando que dentro inclusive da sua atuação no CNJ, no Supremo, o senhor nomeou muitas juízas para altos cargos nessas duas instituições, que são juízas negras, né? Então, se o senhor vê, de fato, que já tarda no Supremo uma maior equidade racial e de gênero. Tiago, essa é uma pergunta interessante, porque o Supremo tem muita visibilidade, mas a política pública do Judiciário é feita no Conselho Nacional de Justiça. Ele passa um pouco abaixo do radar, mas é ali que eu acho, não quero soar pretencioso, mas que eu consegui fazer uma transformação profunda e permanente no Judiciário, que a médio prazo vai mudar a vida do Judiciário. A primeira foi a criação de um Exame Nacional de Magistratura. Como todos sabem, os tribunais estaduais, federais, trabalhistas fazem os seus concursos e recrutam os seus juízes e vão continuar a fazer. Mas, para se inscrever nesses concursos, agora tem que passar num exame nacional de magistratura. Com isso, eu vou criar um padrão nacional para a magistratura de qualidade e vou eliminar os rumores de coisas erradas que aconteciam nesses concursos. Nos concursos, em geral, a média para passar era 5. Eu aumentei a média do exame nacional para 7, mas mantive 5 para os candidatos de origem afrodescendentes, para as pessoas com deficiência e com indígenas. Ou seja, em vez de diminuir o sarrafo para fazer ação afirmativa, eu aumentei a livre competição e mantive a nota, e com isso nós já aprovamos, nós temos cerca de 15 mil aprovados no Exame Nacional que podem virar juízes, e cerca de 4.500 candidatos negros que se identificam como tal. Isso vai fazer com que a demografia do Judiciário fique mais parecida, e não foi cota. Foi livre competição de pessoas qualificadas. E, além disso, demos um programa de bolsas de R$3.000 para os primeiros colocados, 124 primeiros colocados, de R$3.000 para eles poderem se preparar. E, além disso, a ministra Rosa, no último dia da gestão dela, aprovou uma medida de paridade de gênero em promoção por merecimento. Que é, se você promover um homem por merecimento, a vaga seguinte necessariamente tem que ser de uma mulher. Depois você pode promover outra mulher, até chegar a 40%. De modo que, além de aumentar a qualidade, eu vou mudar a paridade de gênero no Judiciário e vou fazer com que pessoas negras passem a estar no Judiciário. A democracia é um projeto que tem que incluir todas as pessoas. Essa mudança vai ser transformadora para o Judiciário. E fizemos um pacto pela linguagem simples, que é não transformar a linguagem num instrumento de poder. É falar com o sujeito, verbo, predicado, sempre que possível nessa ordem, sem utilizar palavras desnecessariamente difíceis. E para ajudar a imprensa e os setoristas, eu fiz uma informação à sociedade depois de toda a decisão do Supremo. Em 1,5 página a gente explica aquilo com uma diagramação bonitinha e linguagem simples para todo mundo entender o que foi decidido. E padronizei as ementas, que é aquele resumo que tem antes de toda a decisão de tribunal. Agora, qualquer pessoa do povo é capaz de pegar a ementa que vem na frente e lá está escrito em um parágrafo qual é o caso, qual foi a questão jurídica em discussão, qual foi o fundamento da decisão, qual foi a conclusão. Desculpa, não, é porque chegou a virar meme até, né, uma discussão entre os senhores sobre como traduzir, né, uma determinada explicação, enfim, mas
Ministro, eu vou voltar num tema que é incômodo, mas... E que, na verdade, eu imagino que o senhor vai se esquivar de responder por... Não, por conhecer um pouco da personalidade, né, do senhor. O senhor é uma pessoa que se abstém de fazer críticas aos colegas, ou quando as faz no próprio plenário, ali no debate das ideias. Certo. Mas, voltando ao voto do ministro... Ou privadamente. Voltando ao voto do ministro Luiz Fux, a Vera lembrou ali de um momento no qual o ministro classificou como... apenas uma busca pela verdade dos fatos, não só as indagações feitas de público pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito das urnas. Ao longo das 14 horas de voto do seu colega, o ministro Luiz Fux, ele lançou algumas das principais teses que sustentam o discurso de uma parte da sociedade, inclusive de descrença no próprio processo eleitoral e de descrença no própria justiça eleitoral e, por consequência, no Supremo Tribunal Federal. Em uma dessas falas, o ministro Fux fez referência ao seguinte, ele disse, abro aspas, para mim, eleição não se toma, se ganha, fecho aspas. Não sei se o senhor chegou a ouvir este exato momento. Foi uma referência a uma desinformação fartamente explorada, inclusive contra o senhor. Depois do voto dele, vários colegas disseram estar... estupefatos, foi a palavra que eu mais ouvi, né? Eu queria um arrazoado a respeito de tudo isso. Eu não ouvi essa frase, sinceramente. E a frase não é minha, a frase foi de um senador de Roraima, enfim. Como eu disse, é uma desinformação explorada. A única coisa que eu disse mesmo foi nós derrotamos o bolsonarismo. Isso nós vamos falar daqui a um minutinho. Mas apenas porque eu gosto de trabalhar com a verdade. Eu gosto de dizer, é uma fagulha divina, na verdade. E eu sou um sujeito que opero, eu só faço o que é certo e procuro só trabalhar pela verdade. Nesse caso do ministro Fux, mas ele disse também que eu era o maior jurista sei lá, usou uma expressão simpática. Nós somos amigos, eu quero bem a ele e não há nenhuma chance de eu criticá-lo publicamente. Publicamente foi muito bom. Mas veja você, o ministro Fux, independentemente de concordância ou discordância, ele espelhou, e acho que talvez tenha sido bom, a visão de uma parte da sociedade brasileira. Uma vez eu escrevi sobre o ministro Marco Aurélio, que foi lembrado aqui, que era normalmente o voto vencido. Eu escrevi um artigo, às vezes, em uma homenagem a ele, chamado A Voz dos Vencidos. Às vezes é bom você ter a vocalização do sentimento de todos os segmentos da sociedade. Eu acho que possivelmente o ministro Fux fez isso. Ele vocalizou o sentimento de uma parte da sociedade. Não quer dizer que eu concorde, mas eu não preciso concordar com as pessoas para respeitar o direito delas terem o papel que acham que deve ter. De modo que eu compreendo e respeito, mesmo quando não concordo. Aliás, eu faço isso com as pessoas em geral. Cris. Ministro, o senhor, não sei se por estar deixando o tribunal, recentemente, ao relatar uma viagem que o senhor fez à Venezuela, o senhor ia contar... Venezuela? Não, Venezuela não. A fronteira. A fronteira com a Venezuela. Sim, eu fui a Tabatinga. Pois é, o senhor estava relatando o que ouviu de um senhor, um venezuelano refugiado. Foi em Boa Vista, Maria Cristina, numa apuração acolhida. Pois é, que ele se levantou para se pronunciar. O senhor não conseguiu terminar o que este senhor lhe falou, porque sua voz embargou. Fiquei emocionadíssimo, foi. Eu queria saber o que foi que este senhor lhe falou e por que razão o senhor ficou emocionado, se pelo que ele lhe falou ou pelo momento que o senhor está vivendo no tribunal e no Brasil. Eu cheguei lá, essa é uma operação acolhida que as Forças Armadas fazem em Boa Vista e em Paracaima, que é a porta de entrada. Não, e aí eu já tinha ido, nessa viagem, eu tinha ido falar com os Yanomamis. E já tinha sido uma experiência interessante, porque eu consegui fazer a desintrusão da terra Yanomami em Roraima. Eles estavam super agradecidos, embora tenha acontecido um episódio muito divertido. E aí depois eu paro em Boa Vista e vou visitar a operação acolhida. O general Fernando, que foi ministro da Defesa e que é meu amigo e uma pessoa bacana, disse, não deixe de visitar. E é muito bonito mesmo. As Forças Armadas e organismos internacionais, o Acnur, a Cruz Vermelha, recebem
Maria Cristina, chega de uma centena de venezuelanos. E aí eu fui até eles estavam sentados lá, e aí eu disse, olha, e você vê aquelas pessoas, senhoras de idade, crianças, vieram com a roupa do corpo, era uma cena muito chocante mesmo. E aí eu continuo emocionado quando falo isso. Aí eu falei para eles assim, vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui é um país o Brasil é um país que acolhe as pessoas. Aí levantou-se esse senhor para agradecer. E foi isso que me emocionou na hora. Mas é só para dizer esse é o Brasil. Que acolhe a todos, não discrimina ninguém. Com isso, então, a gente vai dar um intervalo, o ministro vai beber uma água, todos nós, e a gente volta já já. Inovação que conecta. Bradesco. Roda Viva de volta, hoje recebendo o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, tem aí uma coisa que é declarada, né? Uma intenção declarada do bolsonarismo de eleger muitos senadores na eleição do ano que vem, tendo como plataforma para esses senadores, principalmente, impeachment de ministros do Supremo, notadamente do ministro Alexandre de Moraes. O impeachment está previsto na Constituição de ministros do Supremo e de outras autoridades. Mas que isso seja uma plataforma de campanha, parece razoável ao senhor? O que eu queria ter dito à Maria Cristina na hora que eu me emocionei era esse país bonito, de paz, sem ódio e que acolhe todas as pessoas, que é o Brasil que a gente ama. Vera, eu sou a minha bola de cristal, ela não funciona bem, ela geralmente só enxerga para trás. Então, eu não consigo visualizar o que vai vir lá na frente. Agora, impeachment não é um produto de prateleira para você tirar da vida pública quem você não gosta. Esse impeachment é algo grave que você faz e que você aplica quando a pessoa cometeu um crime de responsabilidade, alguma coisa rara, excepcional, fora de padrão. E eu acho muito errado esse discurso. O discurso de criticar o Supremo faz parte da vida. Dizer que o Supremo tem muito protagonismo, ou dizer que o ministro A ou B não é um ministro bom e tal, tudo isso faz parte da democracia. Mas impeachment é uma forma de você, em vez de jogar o jogo, você quer tirar de campo quem você não gosta. A vida é feita do debate público e de você colocar os argumentos na mesa. De modo que eu acho que se o ex-presidente tem apoiadores e conseguir elegê-los para o Senado, faz parte da vida democrática. A vida democrática, enfim, é feita do pluralismo. Tem conservador, tem liberal, tem progressista. Eu não me assusto em ter um Congresso conservador. Posso gostar mais ou posso gostar menos, mas não me assusto. Mas um discurso de que vou lá para fazer impeachment de ministro do Supremo não faz nenhum sentido. E é uma forma feia de fazer política, que é a política ad hominem. Em vez de eu não tenho um projeto de país, eu quero fazer mal a alguém. Não acho bom. Mariana. Ministro, há 2 anos, quando o senhor assumiu a presidência do Supremo, a ministra Rosa Weber estava saindo e deu um voto histórico com relação à interrupção da gravidez, o aborto. A ministra Rosa votou e, imediatamente após o voto dela, o senhor pediu destaque do processo, paralisando o julgamento. 2 anos que esse julgamento está paralisado. Eu já perguntei sobre esse processo para o senhor várias vezes. Esse é um tema que eu não gosto de deixar passar. Eu queria saber, o país não está pronto para esse julgamento seguir, ministro? Eu infelizmente acho que não. Infelizmente. Eu acho que as pessoas no Brasil, a maioria, ainda não conseguiu fazer uma distinção que eu considero muito importante, que ninguém é a favor do aborto.
O aborto deve ser evitado. O papel do Estado é evitar que ele aconteça, dando educação sexual, distribuindo contraceptivo, amparando a mulher que queira ter filho. Portanto, para deixar claro, ninguém é a favor do aborto. E as pessoas podem ser contra, podem pregar contra e podem não fazer. Tudo isso é diferente de achar que a mulher que tenha passado pela circunstância de ter feito deva ir para a prisão, que é a criminalização. As pessoas não fazem claramente essa distinção. E, portanto, julgar essa matéria neste momento, eu acho que eu colocaria um grau a mais de discórdia numa sociedade que a gente está querendo pacificar. Porém, eu ainda tenho uma semana, quem sabe. O Tiago pediu, Chiquinho, também, Tiago. Ministro, não exatamente sobre esse tema, mas nessa linha, recentemente o Supremo Tribunal Federal, pela liderança do ministro Gilmar Mendes, decidiu fazer uma conciliação sobre tema relacionado ao marco temporal, povos indígenas e etc. Depois de meses, não chegou a consenso, houve críticas de indígenas com relação a isso, a existência dessa comissão. A minha pergunta cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir também sobre o tempo político com relação a quando se toma uma decisão ou não? Neste caso, por exemplo, se decidiu fazer uma conciliação. No caso da interrupção da gravidez, como o senhor disse, o Brasil não está preparado. Como uma instituição contramajoritária, não caberia o Supremo decidir, mesmo quando há um tempo não muito favorável a essas decisões? Essa questão do marco temporal talvez desfaça um mistério que tem na minha vida. Quando eu fui lá na aldeia dos Yanomamis, todas as lideranças falaram e foram muito simpáticas, muito gentis, mas depois veio uma senhora, por último, e aí ela falava em Yanomami e ao final o sujeito traduzia. Ela batia na mesa, ela dava uma volta, batia na mesa, a ponto que o meu segurança veio ficar perto de mim. Aí o tradutor simultâneo disse assim, o tradutor posterior falou assim, ela disse que está muito feliz com a sua presença, está muito satisfeita, disse que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. A questão do marco temporal, Tiago, o Supremo decidiu com o meu voto, e me parece claro, a Constituição não prevê marco temporal. Mas deixa eu definir com clareza o que é marco temporal. Eu entendo que o que seria o marco temporal? As terras em que os indígenas não ocupavam em 5 de outubro de 1988 não poderiam ser mais demarcadas. Isso seria o marco temporal. Eu não acho, isso está errado. A minha posição é, as terras em que os indígenas tivessem sido desapossados e tivessem conservado ao longo do tempo uma reivindicação continuada, permanecendo na área e disputando a permanência, essas ainda poderiam ser demarcadas. Não vale para Copacabana, não vale para Niterói, por evidente, coisas antigas. Digo, coisas contemporâneas de mobilização. Então, eu votei contra a existência do marco temporal, mas também sou contra a picaretagem de botar meia dúzia de índio e querer ficar com a terra. Então, sou contra o marco temporal. Aí veio o Congresso e aprova uma lei em sentido diverso. Aí a lei é questionada de novo no Supremo. O Supremo poderia, pura e simplesmente, declarar a lei inconstitucional. O que o Congresso ia fazer? Uma emenda à Constituição. E aí o problema ia persistir. De modo que o ministro Gilmar Mendes disse, vamos tentar ver se a gente consegue produzir um acordo. A representação indígena não quis participar, saiu da mesa de discussão, o que eu lamentei, porque é sempre ruim quando você não faz ouvir a sua voz, mesmo que seja de indignação. Então, ali há uma tensão real entre a posição do Supremo e a posição do Congresso. E acho que o esforço de tentar construir uma solução intermediária faz parte da vida. Uma das coisas que eu investi na minha gestão, Tiago, foi a consensualidade. Fizemos o acordo de Mariana para evitar que o processo fosse julgado na Inglaterra, fizemos o acordo para a colocação de câmeras nas fardas da Polícia Militar de São Paulo, fizemos de acordo para acabar com uma encampação, coisa do século passado, da linha amarela no Rio de Janeiro. Nós fizemos acordos importantes ali e acho que esse seria um bom caminho. Se não for possível o acordo, a gente vai julgar de novo. Mas na vida, quase tudo que você pode resolver consensualmente é melhor do que você resolver de modo a que haja vencedores e perdedores. Francisco. Ministro, para além desses acordos que o senhor promoveu, quando o senhor esteve aqui a última vez, o senhor falou que tinha um desejo de promover a pacificação.
Parece que o mundo não ajudou muito nisso. Se o senhor pudesse, não sei se o senhor pensou, fazer um arrazoado e deixar um dever de casa que vai ficar para o ministro Fachin, o que o senhor indicaria para ele, o que precisa ser feito ainda? Não, olha só, eu não sou um ser muito palaciano, nem sou uma pessoa que seja um habitué da política. Mas eu tenho uma relação cordial com o presidente Lula. Eu quero bem ao presidente Lula, o que não muda nada do meu voto, mas eu tenho uma relação cordial, eu posso falar com ele sempre que preciso. E falei mesmo, no próprio acordo de Mariana, eu fui ao presidente, me ajuda aí, vamos fazer esse acordo. Eu tenho uma relação cordial com o presidente Davi Alcolumbre do Senado e tinha anteriormente com o presidente Rodrigo Pacheco, que considero um amigo, considero um homem público de grande estatura, como outros, mas ele particularmente eu destacaria. E tenho uma relação muito cordial com o presidente Hugo Mota, que é um sujeito extremamente civilizado. Então, do ponto de vista das relações institucionais, elas são muito boas. Nós podemos conversar e a democracia, aliás, não é o regime do consenso, é o regime em que a divergência é absorvida de forma civilizada e institucional. Ministro. Essa pacificação eu acho que a gente conseguiu. Agora, num julgamento como o do 8 de janeiro e um julgamento como o do ex-presidente, é muito difícil você conseguir uma pacificação plena, porque, evidentemente, quem está respondendo a um processo penal correndo o risco de ser condenado e foi efetivamente condenado, não está com o espírito pacifista. Daniela, o arrependimento, ministro, qual é o arrependimento? Não, nesses 12 anos e pouco no Supremo, eu fui nesse congresso da UNE, a convite. Eu até não ia, porque eu fiz o movimento estudantil, mas a menina ligou para a minha secretária-geral e disse, olha, o ambiente aqui é harmonioso, nós chamamos o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, o Orlando Silva, que era o relator do projeto, era para discutir a questão das plataformas digitais. E o Flávio e o Orlando espertamente me colocaram para falar primeiro. A hora que eu subo no palco para falar primeiro, tinha uma oposição derrotada. E aí o palco é cercado por um grupo com corneta, tambor, barulho, xingamentos, que atendia pelo sugestivo nome de Fagulha Revolucionária Trotskista. Eu nem sabia que ainda existiam essas coisas. E aí eles, na gritaria, e eu não conseguia ouvir a minha voz, comecei a gritar para ver se conseguia falar, e, a uma certa altura, desisti e falei assim, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos uma ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, e aí falei, nós derrotamos o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz. Porque, primeiro, o nós dava a impressão que foi o Supremo. Eu queria dizer foi a sociedade brasileira, isso era logo depois da eleição. E, segundo, eu nunca fulanizei o debate, eu não gosto de fulanizar, nunca faço um argumento ad hominem. Portanto, eu queria dizer o extremismo, essa forma incivilizada de reagir, e aquilo, de certa forma, era um desrespeito a milhões de pessoas que tinham votado no ex-presidente. De modo que, aí eu fiz, Dani, a única coisa que alguém deve fazer quando comete um erro, pedir desculpas. No dia seguinte, fiz uma nota e queria pedir desculpas. Foi uma frase mal colocada e eu lamento ter proferido. E aí, depois que você pede desculpas sinceras, na tradição judaico-cristã, aliás, hoje é véspera do Ano Novo Judaico, Shana Tová para a comunidade judaica, a tradição judaico-cristã é a que você merece o perdão se for sincero o arrependimento. E assim foi, pedir desculpas e seguir viagem. Agora, o perder uma areia numa mola, eu não me arrependi depois de 3 dias sendo xingado na rua em Nova York, entendeu? Essa foi colocada de verdade. E nunca disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Obrigada pelas 3 entrevistas que o senhor deu aqui no Roda Viva, na verdade. Obrigado, querido. Um prazer participar aqui com pessoas a quem eu quero bem, admiro. E as coisas boas você vai ter que continuar a procurar no site, porque eu só consegui falar das difíceis. Não, o senhor respondeu longamente sobre o CNJ. Data máxima vem. Obrigada. Tudo de bom. Para o senhor também. É isso, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço também a esses colegas que conduziram a entrevista comigo com brilhantismo. Daniela Lima, Francisco Leale, Maria Cristina Fernandes, Mariana Muniz, Thiago Amparo e Luciano Veronese. Obrigada a você pela sua companhia a cada semana. Faz tempo que o Supremo Tribunal Federal caiu literalmente na boca do povo. Votos viram meme, ministros têm fã-clubes ou detratores e as suas decisões levam milhares às ruas contra ou a favor. Diante dessa relevância, é de fundamental importância que o presidente da mais alta corte do judiciário se disponha a prestar contas em rede nacional num momento tão delicado para o país.
o tipo de debate que está no DNA do Roda Viva é esse. A gente volta na próxima segunda-feira, dia 29, quando o programa completa 39 anos no ar. Eu espero que para celebrarmos juntos. Até lá. Inovação que conecta. Bradesco.